Olá, tudo bem? Vamos começar a partir de agora o nosso Business Cast da semana. No programa de hoje nós vamos entrevistar um empresário, um empreendedor, um homem que dedicou boa parte da vida ao ramo do posto de combustíveis, mas que agora mudou de ramo, está no ramo da panificação. E é com ele que a gente conversa para saber como é que está esse mercado aqui no Piauí, quais são as inovações, se depois, se houve algum problema com a pandemia ou se for o contrário, se deu para crescer, para manter. Tudo bem? Tudo bom, Douglas? Como é que tá? Estamos na luta. Bom, eu queria saber inicialmente, vamos conversar um pouco sobre posto de combustível. Você teve quantos anos nesse ramo? Douglas, eu comecei em posto em 96. E operando posto, eu fiquei até 2008. Então, 22 anos eu fiquei diretamente operando posto. Bom, eu sei que você começou, na verdade, com um posto arrendado e saiu do ramo com um posto próprio. Hoje está arrendado, não é isso? Isso. E a pergunta é, o que te levou a sair de um ramo que, para a maioria das pessoas, é um ramo bom? Na realidade, quando eu comecei a trabalhar com posto, a quantidade de postos em Teresina era quantidade pequena. Só que ficou um negócio que muita gente começou a abrir posto na cidade, achou que era um negócio bom, e a população, a quantidade de veículos na cidade não aumentou na mesma proporção. Então, os postos tinham um volume médio de venda bom, que dava para você manter essa estrutura, uma estrutura de posto e ganhar alguma coisa. Mas com a quantidade de postos, porque a legislação ela foi facilitada para você montar posto. Flexibilizou muito, Flexibilizou muito. Pra você ter uma ideia, quando eu fui fazer o nosso posto próprio, existia uma lei que determinava, uma lei municipal, que tinha que ter 1.000 metros de um posto para outro, em raio. Então, você, antes de botar um posto, tinha que fazer a consulta prévia e aquela distância tinha que ser superior a 1.000 metros. Hoje você tem um posto de frente para o outro, né? Então, o que aconteceu? Essa legislação foi alterada, então ficou a possibilidade de construir um posto a cada esquina. Então, quem tinha um terreno bom e tinha um capital, achava que poderia fazer um posto, que um posto era um bom negócio, que tinha venda garantida. E a realidade demonstrou que não é bem isso. Então, foi isso que fez com que, durante um tempo, nós trabalhássemos com o posto e depois migrássemos para um outro negócio. Bom, eu estou falando aqui com o empreendedor, com o empresário Clerton Soares. Ele que começou, como a gente está conversando aqui, no ramo do posto de combustível, e ele migrou para o ramo da panificação. Mas eu queria ainda insistir nessa tecla do posto de combustível, porque você passou 22 anos. Foi. Você se especializou nesta área. Você tem formação em administração e de certa forma, se especializou nessa área. Mas você migrou. O que foi assim, o divisor de águas? Qual foi o gatilho que fez mudar do posto de combustível para panificação? As margens, a segurança financeira da empresa. Pra você ter uma ideia, o posto é o único negócio que você vê exposto na frente o preço. Então, o que acontece? É um produto que é praticamente tabelado assim, no sentido que o consumidor ele não vai comprar com um preço diferente de outro. Só se for muito pequeno, mas se tiver uma variação maior, ele não compra. Então, termina os preços ficando muito parecidos com o outro e eles terminam baixando muito. Então, você fica com uma margem muito reduzida. E a panificação não. Você pode oferecer um produto, ofertar um outro produto, inventar um produto diferenciado e o preço que você pratica com o teu produto ele é um preço mais justo. Onde você tem seus custos, né? Onde você coloca seus ingredientes, a qualidade que você quer colocar no produto e teu preço fica um preço justo. O cliente não fica comparando o preço de um bolo de goma, por exemplo, de uma padaria com a outra, porque são diferentes os produtos. Aí vai o sabor, a qualidade. O sabor, a qualidade, né? A experiência que o cliente tem com esse produto. Então, é muito mais justo o trabalho que você realiza, por exemplo, numa padaria, numa lanchonete, num restaurante, é mais justo. Então, a segurança financeira da empresa também depende disso. Então, foi isso aí que fez com que eu migrasse do posto para alimentação, para as padarias. Bom, esse posto seu que você está falando é aquele que fica lá no Saci, isso, na entrada Saci. De quem vem pela Avenida Maranhão. Exatamente. Ali, é isso? E ali tanto para posto de gasolina quanto para padaria, a gente estranha um pouco. Você sentiu isso? Houve algum, digamos assim, demorou para pegar a padaria? A panificadora?
Vamos lá. O que nos levou a construir ali hoje uma padaria? Na realidade, quando nós fomos construir o posto de combustível, olhando a revista especializada em postos, nós vimos uma informação que nos Estados Unidos, as lojas de conveniência, ela trazia um crescimento de venda de até 20% para o posto. Então, como eu ia construir um posto lá no Saci, o que a gente pensou? Vamos construir uma loja de conveniência porque vai ser a possibilidade de um sucesso maior para o posto. Só que em Teresina, em 98, só tinha uma loja de conveniência, que era uma loja de conveniência que ficava na Frei Serafim, no posto Esso. E essa loja eu fui visitar. Não achei muito movimento na loja que justificasse a construção de uma loja, mas aquela informação existia, né, que os postos que tinham loja podiam aumentar as vendas até 20%. O que ocorreu? Eu inaugurei o posto em 98, deixei o espaço da loja pronto. 98. Deixei o espaço da loja pronto e fui pesquisar, fui estudar. O que ocorre? Eu, como tinha alguns amigos em Fortaleza, que eram amigos de um outro, que eu trabalhava anteriormente, na empresa que eu trabalhava anteriormente, da Texaco Brasil S.A., e tinha loja de conveniências também na rede, eu liguei para ele e falei assim, amigo, como é que está as lojas de conveniência de Fortaleza? Aí disse, Cleto, por que você não vem aqui dar uma olhada? Vamos, a gente dá uma olhada, visita a cidade e tal. E aí eu fiz isso, eu peguei um voo aqui meio-dia e fui a Fortaleza, só para visitar a loja de conveniência. Só para curiar, como se diz. Fui só para curiar. Peguei um voo meio-dia e um voo de retorno à noite. E aí, chegando em Fortaleza, nós visitamos umas 5 ou 6 lojas de conveniência, que também em Fortaleza não tinha tantas lojas assim, em 98. Olhando as lojas, o que nós observamos, Douglas? Que o movimento era muito pequeno nas lojas. Mas me chamou a atenção uma loja que foi inclusive a última que eu visitei. Tinha panificadora. Tinha uma fila com 4 pessoas comprando pão, queijo e presunto. Aí eu disse, gente, alguma coisa aqui tá diferente. Estava uma loja toda montada, mas tem gente comprando pão, queijo e presunto. Só um balcão pequenininho e o atendimento de pão, queijo e presunto. Aquilo foi uma luz, né? Então tem que ver isso aqui com calma. Voltando para Teresina, aí eu fui pesquisar o mercado lá do Saci. Tinha 4 padarias no Saci. Concorrência forte. Aí eu disse, como é que eu vou botar um negócio que já tem 4 empresas estabilizadas aqui, já com bastante tempo já funcionando. Mas eu disse, não, mas eu acho que é por aí que eu tenho que trabalhar. Até porque loja de conveniência combina muito com a área comercial, de muito fluxo, né, perto de faculdade, e tem muito fluxo de clientes, né, e aquilo, na realidade, no Saci há quase 30 anos não era bem assim. Mas aí o que acontece? Nós encaramos aí o desafio. Vamos montar uma loja de conveniência onde nós vamos vender, inclusive, pão. E aí você me pergunta, Cleto, como é que você fez para vender pão? No começo eu dava até pão. Sério? Isso. O que acontece? Como nós tínhamos o posto de combustível, abrimos a loja, contratamos um funcionário para produzir pão e salgado. O que eu disse para ele, olha, eu não vou ter uma venda muito grande, mas o que eu quero aqui, tudo que nós formos produzir tem que ser de qualidade. Vamos produzir só coisa de qualidade. Vamos ver os ingredientes, as receitas. E estabelecemos um mix muito pequeno de produtos, que era o que a gente ia trabalhar, mas tudo com qualidade. Vamos trabalhar. E aí foi assim que nós fizemos. Começamos a produzir e para o cliente entrar na loja, ele vendia, bonificava o cliente que comprava combustível. Abastecia o carro e ganhava pãozinho. Ganhava o pãozinho. Aí o cliente entrava para receber o pão. Quando ele entrava para receber o pão, comprava alguma coisa. Ele olhava a loja, comprava um litro de leite, comprava um salgado, comprava um refrigerante. Então a loja começou a ficar conhecida porque os clientes tinham... No início nós tivemos que dar o pão para poder dar o salgado. Mas depois os clientes se habituaram em entrar na loja e comprar. E aí nós tivemos um problema enorme. A loja foi projetada com 45 metros para atender esse cliente. Só que a loja, que era uma conveniência em si, começou a ser alterado o layout interno da loja, porque virou uma padaria. Os clientes queriam sentar, queriam tomar um café, lanchar lá mesmo. Lanchar, e ela não tinha sido projetada para isso, né? Mas nós fizemos as adaptações possíveis na época. A loja tinha somente 45 metros e uma área de produção de 15 metros. Ou seja, todo o espaço disponibilizado só eram 60 metros. Mas aí nós começamos a ter problema porque precisava de incrementar a área de produção e a área de atendimento. Sim. O que aconteceu na época também? Nós fizemos uma loja toda climatizada, coisa que as padarias
do Saci não ofereciam ainda um ambiente climatizado. Isso aí já foi um diferencial. Um diferencial forte. Isso, e em Teresina principalmente, que é muito quente, né? Que eu ainda falo hoje para os nossos colegas donos de padaria, que não justificam a padaria sem climatização. Sem ser climatizado. Mas aí eles avaliam a questão de custos e tal, e uns preferem colocar e outros não. Então foi assim, a loja de conveniência, nós tivemos que aumentar o espaço da loja aos poucos. Nós tínhamos alguns pontos no posto que eram para alugar, nós tivemos que transformar em área de produção e área de vendas. Nosso internauta deve estar se perguntando nesse momento, que panificadora é essa? Que padaria é essa? É a Bela... Bela T. T. Exatamente. E como é que surgiu esse nome? Por quê? Foi para homenagear a Teresina Teresina, mesmo? Exatamente. Nós somos apaixonados por Teresina, então foi a forma que nós encontramos de homenageá-la, né? Com o nome Bela T. Cidade Deu Bela. certo, né? E deu certo. Bom, aí você já começou a ter esse, digamos assim, mais carinho pela padaria, pela panificadora e já pensando em deixar mesmo o ramo do combustível. Eu estava muito ligado ao combustível nessa época, né? Porque a padaria começou em 99, um ano depois do posto. Justamente foi esse momento de maturação, de estudar o negócio e botar a conveniência com a padaria. E sempre a gente trabalhava no posto e trabalhava na padaria. E eu não dava para a padaria a importância que ela tinha devida, porque eu estava muito ligado à questão do posto. Porque era um negócio que eu já trabalhava antes, desde 96 que eu já trabalhava com posto também. Então, a padaria foi aos poucos, eu fui me aproximando. Foi quando eu vi a questão dos resultados, entendeu? Eu tinha um negócio muito mais fácil de ter um resultado financeiro mais interessante e não estava dando a importância que ele... Então, quando eu vi isso, a dificuldade na questão do posto, eu comecei a me dedicar mais à padaria também. Então, foi a questão de começar a ver os indicadores, como eu faço para melhorar, o que a gente precisa fazer, investimentos que precisa fazer em equipamentos, porque é muito importante no resultado. No início, nós não tínhamos muito conhecimento da panificação, então equipamentos eram importantes, a gente não tinha... Depois nós começamos a mudar, a melhorar as máquinas que a gente passou a utilizar. Isso tudo melhora a produtividade e os resultados também melhoram. Então, foi aí que a gente começou a pensar mais na padaria como um grande negócio, porque no início, como eu falei, a padaria veio para trazer venda para o posto, mas depois eu vi que a padaria era um grande negócio. Se tornou maior que o posto. E que podia ser um negócio rentável, e aí virou hoje realmente... Agora, quando você entrou no ramo de posto de combustível, você já tinha uma experiência, tinha trabalhado numa distribuidora, era isso? Na realidade, meu primeiro emprego, eu era estudante de administração, no 4º período, eu já queria trabalhar, aquela história do cara querer já, né, ganhar um dinheirinho, tá, para começar. E a Texaco do Brasil S.A., na época, das maiores companhias de petróleo do mundo, estava selecionando uma pessoa para trabalhar na área administrativa financeira da empresa. E essa solicitação da companhia foi para a universidade, na época da UESP, para a Federal, para várias faculdades que tinha em Teresina, universidades. E eu participei da seleção. Tinha uma vaga lá e eu fui agraciado com essa vaga para trabalhar. Então, eu tive uma experiência de quase 3 anos na companhia de petróleo Texaco. Bom, eu fiz essa pergunta, né? Porque aí você já tinha alguma experiência no ramo. Sim. Na panificação, experiência zero. Zero. E você tem hoje uma panificadora com nome mesmo forte, por conta da qualidade do produto que você produz. Como é que se deu essa qualificação? Douglas, aí foi a necessidade de estudar. A gente viu que precisava aprender mais, eu tinha pouca informação do negócio. Eu queria um produto de qualidade e tal, mas não conhecia muito os processos e tal. Então, por exemplo, nós tivemos parcerias muito boas com o Sebrae, nós tivemos consultorias com o Sebrae interessantes, que demoraram anos. Não só a Bela T, mas outras padarias também da cidade. Nós fizemos um grupo bom, numa época, acho que mais de 15 padarias, que fomos acompanhados por consultores durante alguns anos. E tudo isso trouxe conhecimento para o negócio. E como eu precisava, eu tinha uma sede de aprender mais, de buscar, nós participávamos de muitas feiras, começamos a ir para as feiras, né? Viajar para outras cidades, conhecer, fazer visita em outras padarias fora de Teresina, como São Paulo. Onde tinha uma feira, a gente procurava conhecer uma padaria que era destaque naquela cidade. Colegas iam para Minas também, para São Paulo. São Paulo hoje, você sabe. Né? Hoje as panificadoras de Teresina, a exemplo da sua, né? São gabaritadas, qualificadas. Outro dia eu liguei para um panificador, que é mais conhecido como vereador, que é o vereador Luísio Sampaio. Gente boa, e eu queria convidá-lo para vir aqui participar do nosso Business Cast. E aí liguei para ele. Sim. E ele disse, rapaz, tenho muito interesse em ir, mas
tô longe. Eu digo, não tem problema não, eu espero. Onde é que você está? Isso, eu estou na Alemanha participando de um congresso de panificação. Exatamente. Então, quando você vê uma empresa como a sua, como a dele, aqui com um atendimento diferenciado, com um produto diferenciado, você não imagina que você estuda, que você vai para congresso, que você vai para simpósio, que você procura se qualificar. Então, não é só abrir uma panificadora, não. Você tem que estar ali matando um leão por dia para oferecer o melhor. Exatamente. E nosso amigo Luiz, nós estávamos nessa feira com ele também. Ah, você estava também? Estava com Olha ele. Aí, na Alemanha, na né? Alemanha. Foi em que cidade? Em Munique. Em Munique, né? Eu conheço a Alemanha, mas eu não conheço Munique. Na Alemanha eu tive em Frankfurt, eu tive em Colônia, Düsseldorf, tive em Berlim. E tive no sul da Alemanha, no estado chamado Schaffenburgo, que inclusive lá como eu estava viajando, fiz uma espécie de um mochilão. Então legal. Eu comia muito na rua, comia muito em padaria. Comeu muito pão lá. Comia muito como é? Tem chucrute, né? Chucrute. Muito chucrute, que é uma espécie de um cachorro quente. Aquilo ali, às vezes minha alimentação do dia eles já estão prontinhos lá, só para você ser servido. E eles têm a gente quando pensa em massa, quando pensa em pão, lembra muito da Itália, mas a Alemanha é muito forte nisso. Eu me hospedei na casa de algumas pessoas na Alemanha, e assim, a base alimentar é o pão. É o pão. E não é esse nosso pão aqui, né? Não, pão diferenciado. Tem muito esse pão escuro, não sei como é. Fermentação não sei natural, como é que chama eles usam muitas sementes nos pães mais rústicos. É bem rústico mesmo. Diferente. Saborosos. E aí eles recheiam, fazem uma série de coisas com o pão. Mas então, enfim, pode falar. Só voltando à Alemanha aí, foi interessante que essa viagem que nós fizemos para a Alemanha foi uma missão de Teresina mesmo. Fomos um dos maiores grupos, né? Nós fomos um dos maiores grupos do Brasil aqui. No Nordeste, eu acho que nós fomos o maior grupo do Nordeste que foi para essa feira. Nós éramos sete empresários, empresários aqui para a Alemanha. E uma coisa que é interessante eu quero trazer aqui, por exemplo, tipo assim, além do consumo que você viu, que o pão lá é um consumo muito alto. Muito alto. Por exemplo, lá já existe a quantidade de equipamentos que eles usam na produção. O mais interessante foi isso, que a gente tem que ver, tem que automatizar ao máximo a produção, não é para demitir, é para a gente ganhar produtividade, por conta do custo, você consegue reduzir custo e proporcionar um produto com custo melhor para o consumidor. E também a qualidade. Então, a Alemanha, por uma questão também de mão de obra, eles têm dificuldade de mão de obra. Tem muita. Então, eles investem muito em equipamento, eles investem muito em qualidade e inovação. E essa inovação é que a gente realmente vai buscar para ver o que a gente pode trazer para o Brasil, né? Inclusive, muitos fabricantes de máquinas brasileiros ficam nessa feira, porque é lá onde eles pescam as novidades e começam a desenvolver aqui no Brasil. Muitas vezes em parceria, né, com empresas alemãs, eles trazem para cá equipamento. A BIP, que é a nossa Associação Brasileira da Indústria de Panificação, nós tínhamos lá em torno de 300 brasileiros, um grupo bom do Brasil, justamente prospectando os novos negócios. O que muito me chamou a atenção assim, na culinária alemã foi, por um lado, o pão. Sempre pão na mesa. Outro foi batata. Muita Pouco batata. Se come arroz. Eu comi arroz lá na casa de brasileiro, né? Arroz não tem. Muito raro, muito raro. Até em restaurante é raro o arroz. Tem, mas pouquinho ali. E difícil, né? Todos não. Bom, e aí você abriu a primeira loja no Saci, aí veio a necessidade de expandir. A segunda loja também foi na Zona Sul. Na realidade, a segunda loja, eu não abri loja do zero, ela já existia. Foi um amigo que já era planificador, mas não estava na época muito satisfeito. Ele tinha uma outra atividade já e achou melhor migrar para... Foi o contrário da sua trajetória, isso. Né? Ele, na época, não estava muito satisfeito com padaria e disse, Cleto, me ofereceu. Eu disse, não, rapaz, mas eu já estou lá no Saci. Não, mas você tem condições de operar essa padaria aqui também e tal, tal. E aí nós realmente assumimos o desafio de arrendamos a padaria no início e tal. Começamos a fazer modificações na padaria, reformamos, qualificação de pessoal, climatização da área que não tinha e tal, melhorar o conforto da... E já estamos com 13 anos com essa padaria. Clerto, você tocou num assunto aí bem interessante, que é a questão, primeiro, dos equipamentos. A gente falou lá dessa feira na Alemanha, falou da necessidade que tem de se automatizar em algumas áreas dentro da panificadora. Mas existe a questão da mão de obra também, que é importantíssimo, que é necessário e inclusive, insubstituível em alguns momentos. Mas como qualificar essa mão de obra?
Pronto. Nós temos hoje, por exemplo, nós temos o Senai, que é um parceiro nosso da indústria, né? No caso, nós somos segmento de indústria, panificação. E o Senai é um parceiro nosso. E o Senai participa muito com isso. A gente sempre consegue uma parceria muito boa para abrir turmas para padeiro, turmas para confeiteiros e tal, isso aí. Mas boa parte da mão de obra que nós temos é treinada dentro da padaria. Nós somos um segmento de mercado que mais cria o primeiro emprego. A maioria das pessoas que vão para a padaria é o primeiro emprego. É o primeiro emprego. Então, é uma pessoa que chega e não tem conhecimento nenhum. Então, você começa a moldar, ensinar, treinar, e você depois vai ter um bom padeiro, um bom confeiteiro, um salgadeiro, um boleiro, né? Por quê? Porque ele não vem com vício, então é mais fácil. Como a alimentação é algo muito criterioso, né? Tem que ter muito cuidado, muita rotina, muito processo. Então, a gente prefere, muitas vezes, porque não tem também esse profissional no mercado. Tem não. É difícil. Você tem uma ideia, o mercado de panificação no Brasil hoje precisa de quase 100 mil vagas. Tem quase 100 mil vagas abertas no mercado do Brasil. E o Piauí também tem muita vaga aberta no mercado. E precisa ser preenchido. É uma área ainda ociosa nessa parte de mão de obra, né? Então, nós temos parcerias, como eu falei, com o Senai, o próprio Sebrae. A gente depois, às vezes, nós criamos o primeiro emprego e depois começamos a proporcionar cursos para esses profissionais. Bom, você disse também que no início tinha um mix muito pequeno de produtos. Lógico que isso cresceu. Muito. E aí, o que eu quero saber, na verdade, o nosso internauta também o Clerto põe a mão na massa? Rapaz, eu ponho mais no papel. Você projeta, você pensa, você planeja, né? Eu sou aquela pessoa você pesquisa. Exatamente. Eu dou muita ideia, tal, mas tem um grupo muito bom, uma equipe muito boa que ele desenvolve. Por exemplo, eu acho assim, vamos criar um pão novo aqui, vamos lançar alguma coisa nova, tal, vamos ver o que de receita que a gente pode trabalhar. Aí eu sempre dou uma sugestão e tem um pessoal que pensa como realizar isso aí. Porque isso é que caracteriza o empreendedor, né? Isso. O empreendedor nem sempre põe a mão na massa. Ele tem a ideia. Eu me lembro até de um exemplo que foi dado pelo Steve Jobs, dono da Apple, como foi que ele criou o smartphone, né? O primeiro smartphone, o primeiro iPhone, né? Ele disse que chegou numa padaria. Estava na fila a história é essa. Ele estava na fila da padaria e tinha uma senhora demorando para pagar na frente dele, porque tinha aqueles aparelhos com o tecladinho aqui, dos números, bem miudinho, né? E ela ficou ali com problema na vista e tudo. E ele disse, olha, nós precisamos de um aparelho de telefone que tem os números graúdos. Ah, legal. Nós precisamos de um aparelho, e ele ainda diz isso, nós precisamos de um aparelho que não tem esses botões, ou que tenha no máximo um. Sim. Então, a partir desse um, você vai acionar aí alguma coisa. A ideia foi só isso. Aí ele chegou para a equipe dele e expôs, né? Olha, vamos pensar numa coisa diferente. E aí surgiu o smartphone. Surgiu legal, o primeiro aí, iPhone. viu? Então, é assim, o empreendedor nato, aquele que nasceu para empreender, muitas vezes ele não tem o conhecimento técnico de fazer uma coisa, mas ele tem a ideia. E a ideia que tem valor, né? Douglas, interessante. Eu não sei fazer nada da produção, mas eu sei se está bom ou está ruim. Porque o sabor... Sabe comer. O sabor e a aparência são fundamentais para o negócio, né? Um produto com uma aparência ruim, você vai ter dificuldade de vender. E com sabor ruim, pior ainda, entendeu? Então, eu vejo muito isso, a questão da aparência e da qualidade, do sabor. E outra coisa que nós sempre tivemos, fomos criteriosos, foi a questão dos ingredientes de como trabalhamos, né? O que trabalhar. Então, sempre a gente procura trabalhar com o melhor ingrediente que tem para aquele produto. Hoje... É isso aí que eu vou aproveitar a tua deixa. Eu também não sei fazer muita coisa, mas eu gosto de comer. E quando a gente vai comer, a gente quer comer bem, né? Sim. É tanto que a gente não está em restaurante todo dia, porque nem pode estar. Mas quando você pode, você vai. Eu quero comer uma coisa diferente, gostosa e tal. Então, assim, o que eu vejo em algumas pizzarias, em algumas panificadoras, é que utilizam um produto... Talvez até querendo um custo mais baixo, um produto que não é de qualidade. Por exemplo, raro é o lugar que você pede uma borda de catupiry com catupiry. Coloca ali uma gororoba, um negócio que não tem sabor, que não tem nada,
e vende como se fosse catupiry. Isso é terrível. Exatamente. Isso é terrível. Porque a pessoa vai só uma vez. Exatamente. Né? Quer dizer, quem gosta de um produto, ele se submete a pagar até um pouco mais caro para saborear aquilo que ele gosta. Isso. Então, eu acho que eu É queria por fazer aí. esse registro aqui. Eu posso dar um exemplo aqui do que Pode aconteceu? sim, pode sim. Durante a pandemia, nós temos um produto que é carro-chefe de venda, é um dos produtos que nós mais vendemos, é a bomba, que é tradicional nossa do Piauí. Nossa, É piauiense, queijo e presunto, junto ali na a massa. e tal, e trabalhamos muito com bomba. E na pandemia nós tivemos cortes de compra, né? Nem sempre os fornecedores tinham produtos na quantidade que nós precisávamos. E aí minha chefe de produção chegou assim, que trabalha conosco desde quando a loja abriu, há mais de 20 anos. Ela disse assim, Cléber, estamos com um problema. Nós vamos passar 2 dias sem matéria-prima para produzir bomba. Vai faltar bomba, vamos deixar... Ela fez logo a conta, vamos deixar de vender não sei quantas bombas, isso aí e tal. Aí eu já mandei olhar no mercado de Teresina, encontrei uma marca que não é igual, a qualidade não é a mesma, mas que a gente não vai poder perder a venda. Eu disse assim, pode suspender a venda da bomba, pode suspender a produção da bomba, mas não mude a matéria-prima. A receita, né? Aí ela olhou para mim assim, espantada, mas vamos perder 2 ou 3 dias de venda. Vai ser... Aí eu disse, não tem problema, não vamos perder venda. Aumente a produção dos outros salgados, que nós vamos suprir, vamos justificar que a matéria-prima não chegou a tempo, mas que nós vamos, logo que retornar, volta a produção. E nós vamos vender os outros salgados. Ela ficou assim, achando que podia estar errado. Mas a realidade foi essa. Não tivemos bomba durante 2, 3 dias, mas nossa venda não caiu. Porque o cliente passou a comprar outro produto, que ele sabia que tinha qualidade. E não corremos o risco de oferecer um produto com qualidade inferior. Inferior. Eu acho que o cliente entende isso nessa hora e até acha bonito a atitude do empresário. Então falta isso um pouco ainda em alguns setores, para se conseguir essa proeza que é juntar a margem de lucro, que todo empresário visa lucro e isso não é um crime, isso é uma coisa normal, ninguém vai investir dinheiro para ter prejuízo, mas ao mesmo tempo satisfazer o cliente, né? Exatamente, é verdade, é isso. Bom, e aí veio a terceira loja. A terceira loja. Depois de ter a segunda loja, sempre tive vontade de ter uma loja na Zona Leste, né? Eu sei que o público é muito exigente também, como toda Teresina é exigente, mas o público também que paga até um pouco mais, né? Mas você já teve uma escola lá para poder chegar na Zona Leste, né? Você se aprimorou. Sim, sim. Nós tínhamos, e era uma cobrança que nós tínhamos. Nós tínhamos clientes da Zona Leste que compravam na Zona Sul. E dizia assim, rapaz, por que tu não põe uma padaria na Zona Leste? Eu passo aqui porque eu venho do trabalho, mas eu tenho que mudar meu percurso, vim aqui, mas você tem que botar uma padaria na Zona Leste. Tem que botar. Eu falei assim, não, vai chegar o momento, uma hora vai dar certo. Tal. E aí surgiu a oportunidade, né, de abrir uma padaria na Zona Leste, na Sola de Fátima, né? Que já fazem 7 anos, nós estamos funcionando há 7 anos, e aí foi nossa terceira loja. Então, uma loja muito boa que hoje ela já está pequena, né? Ela já não atende, né? Nós temos dificuldade de atendimento, inclusive reclamações de clientes que às vezes não conseguem entrar na loja, às vezes não tem disponibilidade de assentos, e a gente tem reclamação. E esse ano a boa notícia é que nós vamos poder ampliar a loja, né? Nós temos um objetivo, né? Já está sendo projetado uma ampliação para esse ano ainda. Tem a quarta, né? Ah, sim. A quarta loja. E agora, recentemente, né, não tem nem um ano, né, em maio do ano passado, nós começamos a trabalhar em uma quarta loja na Dom Severino. Na Dom Severino. Então, nós estamos com uma loja na Dom Severino também muito boa, muito agradável. E quem não conhece, convidar aí para conhecer. Pode ficar à vontade. Olha, na verdade, Teresina tem se destacado nessa área de alimentação, de uma maneira geral, né? Bons restaurantes, boas panificadoras, a gente está falando da sua, mas a gente sabe, a gente frequenta outras que também têm uma qualidade surpreendente, porque como a gente não tem praia, a gente tem que sair de casa para comer. E as padarias são uma opção para um café da manhã, para um lanche. Hoje, eu inclusive, a minha mãe mora na Zona Norte, e lá perto de uma padariazinha acanhada, e eu passei lá agora recente, ela foi toda reestruturada, ampliada, climatizada. Então, assim, a coisa vai desenvolvendo, não é só assim... no Saci, na Zona Leste, na Zona Norte ali, depois do Parque da Cidade, uma panificadora que está chamando a atenção, a gente passa, já sente aquele cheiro agradável e está bonita, né?
E incrível que elas colocam essa parte de alimentação mesmo para refeição, né? Tem aquele Buffet, o né? buffet, que né? oferece. Que a pessoa, você tem também isso? Não, Trabalha com isso? atualmente não estou com buffet. Na realidade, é porque é o seguinte, nós temos um fluxo muito grande de clientes dentro da loja. Então, nós tivemos uma experiência com almoço. E não foi muito bom, porque existia um nível de estresse elevado, porque a loja ficava muito movimentada e nós não tínhamos uma tranquilidade durante o dia para organizar a loja. Entendo. Então, na pandemia, nós fomos obrigados a tirar o atendimento de mesa. E aquilo foi bom porque nós começamos a avaliar melhor a logística da padaria, né? Como funcionar. E a gente tomamos a decisão de não voltar ao buffet, de termos mais tempo para organizar o café, a padaria, o lanche da tarde. O café tem, jantar. o café e o lanche tem. O café tem. E aí o que acontece? Mas nós preferimos trabalhar à la carte. O cliente chega, ele pede tudo na hora, a gente serve, atende com a maior brevidade possível, né? E o que acontece? Nossa venda aumentou, mais do que a gente vendia quando tinha almoço. Quer dizer, nós priorizamos mais o tempo disponível para o cliente que ia tomar café, para ir lanchar à tarde. Isso aí foi muito positivo com relação a esse atendimento, porque a cozinha ela é estressante. Se você não tiver uma estrutura bem grande, espaço grande, é complicado. Agora, Clerton, você tem conhecimento da área de administração, tem formação nessa área, começou com um negócio pequeno que engoliu o outro e hoje já tem uma matriz e 3 filiais. Passa pela tua cabeça o franqueamento? Olha, nós já fomos procurados, inclusive, por vários empresários aqui de Teresina, de fora de Teresina, querendo trabalhar com a nossa marca em algumas cidades. E já fomos procurados também por empresas que organizam a franquia, né? Existe não vou dizer que não posso descartar essa possibilidade, mas franquia é algo muito sério e também não é muito fácil, principalmente na nossa área de alimentação, como é a planificação. Então, esse é um estudo que a gente já está fazendo, mas não é algo que a gente pensa em... Não é para agora. Não é para agora, não é momento. Mas está no radar. E a gente pode ver um momento, né, um momento mais apropriado. Bom, você também hoje está na presidência do sindicato, da categoria. Isso, verdade. Como é que está o mercado? Eu pergunto isso pelo seguinte, todo setor que começa a crescer, cresce tanto que termina inviabilizando o negócio. Sim. Há exemplo do que você relatou com o posto de combustível. Como é que está o setor? É um setor assim promissor, mas não corre esse risco? É um setor promissor, é um mercado que vem crescendo. Teresina hoje representa, para você ter uma ideia, o PIB da planificação no Brasil e hoje no Piauí. Nós temos um PIB para 2023, que falta fechar os números agora, de 130 bilhões de reais, só planificação e confeitaria. Aqui? No Brasil. No Brasil. E o Piauí representa 1% desse PIB. Então, nós estamos falando de... Quanto? 1%. Nós estamos falando de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que também não é pouco. Nosso estado é um estado pequeno, proporcionalmente. Podia ser maior se nós tivéssemos um consumo per capita maior. Mas nosso consumo per capita é pequeno. Mas você também está numa área que, convenhamos, né? É o pão nosso de cada dia, né? Sim. Pode faltar a carne, pode faltar o frango, pode faltar até o ovo da galinha. Mas o pão... Não. Né? Eu acho o mercado muito bom. Para quem quer investir no mercado... por exemplo, quem tem padaria, por exemplo, eu digo muito, gente, vamos investir, vamos melhorar, vamos climatizar o espaço, vamos melhorar. O cliente quer o quê? Ele quer conforto, ele quer qualidade no produto e quer um preço justo. Se você tiver condições de oferecer esses 3 itens para o cliente, ele quer conforto, não precisa ser um lugar luxuoso, não. Mas como você falou antes, um lugar confortável, que você se sente bem, que você possa sentar e que ter um produto de qualidade e um preço justo, está tranquilo. E como eu falei... Essa é a receita. Né? Agora é o seguinte, aí vamos para a qualidade. Para a qualidade você tem que ter processos para trabalhar, tem que ter ingredientes de qualidade e querer realmente oferecer um produto de qualidade. Porque não adianta você só aventurar, abrir um negócio e achar que fazer de qualquer jeito vai dar certo. Aí não vai dar certo. Isso em negócio nenhum. E na alimentação, pior ainda, porque o cliente é exigente. E nós temos em padaria, em Teresina, nós temos boas padarias, diversas padarias, e que nós somos hoje elogiados fora de Teresina. Ano passado nós recebemos aqui o presidente da Associação Brasileira da Indústria, o vice-presidente,
E eles ficaram impressionados. Nós visitamos várias padarias na cidade de Teresina e eles, cara, não sabia que estava assim em Teresina. Você está se referindo à Associação Nacional. Não, ele ficou impressionado com a qualidade dos produtos, dos produtos e do espaço e físico. dos espaços que nós temos em Teresina. Então, Teresina hoje é elogiado. Nós participamos de eventos nacionais e aí o pessoal comenta. Quem conhece Teresina já fala disso. Então, como você falou antes sobre a gastronomia de Teresina, dos restaurantes, a verdade é essa. Nós não temos praia. Então, qual é a nossa praia? São as padarias, são os restaurantes que nós temos. Nossa gastronomia é muito boa. E é isso aí que acontece. Teresina está de parabéns. Você falou aí da bomba, né? Que é um produto tipicamente piauiense. Tem outros produtos assim que a gente possa destacar? Eu não podia deixar de falar isso, rapaz. Ainda bem que você perguntou. Olha, pra você ter uma ideia, Teresina é a cidade do Brasil, é a capital do Brasil que mais consome produtos derivados da mandioca. Bolo de goma. Bolo frito. Bolo de goma e bolo frito. Eu conversando agora com um fornecedor de goma para o Piauí, de féculas. A própria tapioca, né? É a tapioca, até que nosso beiju, né? Então, essa informação eu não tinha ela, até poucos dias. Ele disse, Cleto, a cidade que mais compra goma do Brasil é Teresina. Que coisa bacana. Eu não sabia disso. Assim, eu sabia que nós consumimos muita goma, porque como nós temos o consumo per capita de pão no Brasil é 34 quilos, em média, 34. Nós consumimos 23. Piauí. Ou seja, aí tem essa diferença. O que nós consumimos nesse... Por que consumimos isso? Porque tem outras variedades, né? Nós temos o bolo de goma, temos o bolo frito e temos outros produtos derivados da tapioca. E temos nossa própria tapioca, o beiju, que a gente se consome. Então, a padaria não é porque a padaria vende pouco. É porque tem outros produtos que faz parte da nossa cultura também, né? Nossa gastronomia, que entram nesse... Na verdade, esse percentual de 23... per capita. Per capita, né? De 23, ele pode até estar equilibrado lá com os 30 e pouco nacional, sendo que você não consome necessariamente um pão, né? O trigo, exatamente, derivado do trigo. Do trigo, né? Derivado de outros produtos. Você consome outros produtos que, no caso, a mandioca. É interessante. E outra informação que é um trabalho que nós já iniciamos agora e queremos, inclusive, vamos precisar do apoio da nossa Assembleia, é tornar o bolo de goma um produto patrimônio e material do Piauí. Por causa do consumo. Além do consumo, você pode procurar bolo de goma em outros estados aí. Você não vai encontrar. Faz parte da nossa cultura, é verdade. Da nossa gastronomia. Eu tive, nos últimos 4 anos, uma relação muito forte com o Natal no Rio Grande do Norte. E toda vez que eu ia, minha mulher dizia, traz bolo de goma. Porque aqui eu não acho bolo de goma. Aqui. Tem. Né? Você vai para Recife, eu tenho um cunhado que mora em Recife, quando ele vai, ele leva bolo de goma, porque ele diz que não consegue. Eu tenho um amigo que mora lá em Natal, o Milton Corrêa, um forte abraço para você, Milton, que é um irmão. Quando eu vou para lá, que eu não vou para casa dele, se zanga, né? Ele se zanga. Bom, o Milton, quando eu vou, eu sempre aviso, Milton, tô indo para Natal. E aí, tá precisando de alguma coisa? Ele pede a goma, ele pede a massa de milho, porque ele tem predileção por uma marca aqui local. Vou até dizer o nome, é Jupi. Ele gosta muito. Eu levo o fardo de massa de milho, massa de arroz, porque são piauienses fora daqui que gostam de consumir nossos produtos. Nós temos um dos itens que mais nós vendemos, nós temos padarias que fica oscilando entre a maior venda de pão e bolo de goma, pão e bolo de goma, que é um dos itens mais vendidos, e bomba. São 3 itens que eles ficam revezando ali no primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós temos clientes que compram bomba para levar para São Paulo. Pra você ter uma ideia. Bomba para levar para São Paulo. Ele embala no isopor e diz, não, eu quero... Eu vou contar uma história aqui que talvez você não saiba. Aquele petit gâteau, sim, a Xuxa compra de alguém daqui de Teresina. É mesmo? É uma pessoa, esposa de um médico, amigo nosso, que ela produz e manda para ela. Manda não. Hoje ela já está comprando mesmo, né? Ela encomenda e ela manda. Isso é uma coisa que pouca gente sabe disso. Douglas, me interessa muito a questão do bolo de goma, porque eu vejo... Não tem como uma padaria se viabilizar se ela não tiver bolo de goma para vender. Eu digo isso para você. Né? Isso em Teresina, isso aí não tem jeito. Se você não vender bolo de goma, você está fora do mercado. Entendeu? Então, o que acontece? Por que nós vamos trabalhar fortemente para defender que o bolo de goma seja considerado patrimônio imaterial, do Piauí? Justamente por essa identidade que nós temos com o bolo de goma, pelo consumo que existe no mercado. Eu fui ao Ceará uns 3 anos atrás, 4 anos,
fazer uma visita lá ao sindicato do Ceará. E passei o dia rodando na cidade, visitando padaria com o presidente do sindicato, a diretoria lá, e ele me mostrava várias padarias e tal. E toda padaria que eu chegava, eu procurava o bolo de goma. E não encontrava. Eu disse, rapaz, não tem bolo de goma no Ceará. E aí eu falei para ele, rapaz, eu não encontrei bolo de goma em nenhuma padaria que eu andei. Ele falou assim, tudo bem então. Aí ele me levou numa padaria que tinha bolo de goma. Aí eu fui olhar, tinha lá o nome, Bolo Piauí. Olha só. Então, como não defender a ideia do bolo ser patrimônio nosso, né? Já está Sim, sacramentado. lá tinha bolo, só que a aparência dele não estava como igual os nossos aqui, mas era isso que eu vi na padaria. Mas aqui é um negócio maravilhoso, assim. E eu gosto de comer esse bolo assim na estrada. É bom. Você vai na estrada, aí tem aquelas barraquinhas, aquela senhorinha que sabe fazer um bolo. Rapaz, é um negócio. Só falta, às vezes, o café é muito doce, mas o bolo é impecável. Douglas, interessante é o seguinte, as padarias, elas trabalham com receitas, né? Lógico, né? Então, uma das coisas muito importantes na padaria, porque, por exemplo, a gente trabalha, nós temos quase 200 itens de produção própria. É porque tudo é receituário. O funcionário ele não tem uma receita tipo assim, que fica na cabeça só do funcionário. Ele tem que ter um padrão de produção. No outro dia, se ele não puder ir trabalhar, tem uma outra pessoa que vai para o lugar dele, mas ele vai ter que seguir aquela receita. Vai reproduzir a mesma fórmula. O cliente não pode chegar na padaria hoje, o bolo está de um jeito, no outro dia está de outro jeito, entendeu? Então, porque eu não sou de padaria, não era de padaria, hoje eu me considero que sou. Apesar de não operar, não saber fazer o produto em si, mas uma coisa que a gente não abre mão é de fugir da receita, do processo de produção. Olha, tem uma coisa que me chama muita atenção nessa área dos nossos produtos aí regionais, a cajuína, por exemplo, né? Tem a cajuína da Lili Doces. Sim. Que ninguém consegue imitar aquela cajuína. Ela tem um padrão que se repete. E a gente sabe como é que funciona o processo. Eu, pelo menos, sei fazer cajuína. E é difícil você acertar um ponto ali, né? Muito difícil. É muito difícil. E ela consegue manter o mesmo sabor, a mesma cor. Exato. Você vai pegar outras cajuínas, umas são... consegue... porque aquela cor ela é definida pelo açúcar natural da fruta, né? A frutose, né? Então, ali você, na hora do cozimento, você vai caramelizar. E ela consegue manter aquele nível. Eles têm investimento, equipamento. Eles têm tecnologia. Entendeu? É isso que eu estou falando, a importância de você usar a tecnologia na produção. Entendeu? Aí você vai ter que ter uma temperatura X por um tempo X de cozimento. Temperatura controlada, né? Porque tudo isso aí. Então, é difícil você fazer isso num sistema artesanal que a maioria das pessoas produzem. Isso. Então, não tem jeito. Por isso que eu falo. Eu falo muito para o pessoal das padarias, inclusive para colegas fora de Teresina, outros panificadores que a gente conversa muito nos grupos. Um diz assim, não, eu tenho um nível de eu consigo faturar X por funcionário. Um exemplo. Mas como é que tu consegue uma produtividade dessa? Isso porque você tem que usar máquina. Você não vai conseguir, porque a pessoa tem um limite de produção manual. Mas você tem que agregar a máquina no processo para porque originalmente a panificação era 100% artesanal, isso, né? Isso. Mas aos poucos foi se modernizando. Exatamente. Você usa um cilindro, por exemplo, que quem não conhece, onde você dá o ponto final na massa. Hoje nós temos, antes o cilindro era totalmente manual. Hoje nós temos cilindro automático, que inclusive ajuda o padeiro, ele praticamente não bota força na hora de... Isso. Então tudo é produtividade, entendeu? Na hora de você fazer as divisões do pão, o tamanho do pão, modelar o pão, que você fazer tudo manual, hoje você tem máquina que já agiliza o processo. Então são produtividades que você tem que botar dentro do negócio para poder realmente você ter custos menores e proporcionar um produto com um preço mais atrativo para o cliente. Clerton, estamos chegando quase no final do nosso programa. A coisa flui que a gente esquece do tempo, né? Rapaz. Mas aí nós chegamos naquela fase onde o nosso internauta, que já ouviu aí o profissional, o empreendedor, o empresário, o técnico, o administrador, agora quer saber um pouco mais da vida pessoal sua. Quem é Clerton Soares? Rapaz, eu sou um teresinense, né? Que sou de Teresina mesmo. Meus pais são da Grande Teresina. Meu pai é de uma cidade próxima de Monsenhor Gil, minha mãe de Palmeirais. Apesar deles terem se conhecido em São Luís do Maranhão, minha mãe era estudante em São Luís e meu pai já trabalhava lá. Eu acho que os piauienses se aproximaram lá e terminaram. Aí vieram morar em Teresina, aqui construíram uma família, né? 4 filhos, eu tenho mais 3 irmãos.
E sou casado, né? Minha esposa é médica, ela não trabalha, já disse para ela, vamos trabalhar na padaria. Botar a mão na massa. Ela disse, não, agora não dá, vamos ver no futuro, né? E tenho 2 filhos, né? O Arthur e o Alexandre. O Arthur hoje faz administração em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. E a Alexandre ainda está no 2º ano, né, do ensino médio. Então, vamos ver aí o que Arthur faz administração, né? Que foi o curso que não influenciei em nada, não houve nenhum tipo De pressão, né? de pressão. Isso aí foi uma coisa que a gente Natural. A gente sempre deixou bem claro, e tal, mas ele disse, não, pai, eu não quero. Ele sempre disse, não quero ser servidor, não quero ser servidor público, não quero. Ele disse sempre isso, quero ser empreendedor. Eu disse, meu filho, pois então procure aí o seu caminho, entendeu? Então ele gosta de algumas coisas. Eu vou para uma feira em São Paulo, sempre tem feira. Eu vou visitar as fábricas, vou visitar fornecedores. Eu vou visitar, às vezes, colegas panificadores que têm case de sucesso. Sempre que eu vou, ele pede, papai, vê a agenda, se eu posso ir também e tal, porque ele quer... Então, já tomar conhecimento da coisa. Então, eu converso muito com ele também, mas é uma coisa que não tem pressão nenhuma. No futuro o futuro é que vai dizer. E o que é que essa família faz nas horas de folga? Rapaz, eu gosto muito da minha casa, na realidade. Caseiro. É porque a nossa rotina é meio corrida, mas também eu gosto também de viajar, entendeu? Então, sempre que a gente tem uma folguinha, a gente sempre viaja nas férias, isso ninguém abre mão de fazer pelo menos 2 viagens, mesmo que não seja muito grande, muito tempo, né, de 10 dias, mas a gente sempre viaja 2 vezes por ano. E eu gosto também, quando eu posso, de ir para um sítio, dormir no sítio, num climinha mais agradável, né? Aquela coisa mais simples, mas eu gosto também. Para relaxar mesmo. Por minha família também ser de origem do interior, né? A gente sempre teve esse hábito de viajar para o sítio, né? Para mudar um pouco essa rotina de Teresina, essa rotina que corre muito, né? Muito corrida. Agora, se você quer sair de casa para comer um pão, vai para onde? Rapaz, não tem jeito. A gente deixa a escolha, quer ir para a Zona Sul ou para a Zona Leste. Mas... Não, eu pergunto isso até porque hoje nós vivemos num mundo tão maluco, né? Que as famílias saem de casa no domingo e vão para um restaurante comer comida caseira. É verdade. Não é loucura isso? Verdade. Nós temos um fluxo muito grande de famílias nos domingos pela manhã, tomando café. Porque às vezes... Isso é comum, né? Geralmente, quem tem uma secretária em casa, geralmente no final de semana ela está de folga. Livre. Então, sábado e domingo é o dia que você também não quer ir para a cozinha. Sim, então, é a hora que as pessoas vão para tomar um café mais tranquilo, relaxado, bater um papo. Eu costumo ir a padarias, de vez em quando, mas costumo ir muito no mercado do Mafuá. Sim, rapaz, eu gosto. Gosto do mercado do Parque Piauí também. Lá tem um grande amigo que tem uma lanchonete, tem um caldo de carne lá que é impecável. Bom. O Assis, né? Um abraço para você, viu, Assis? E o Mafuá é o bolo frito. Bolo frito. É famosíssimo o bolo frito. Para você ver como é que são as coisas. A gente está falando aqui de padaria, cada uma tem seus segredos, tem as suas receitas. E lá no mercado do Mafuá, nós temos lá uns 5 boxes, no mínimo, que vende bolo frito. Mas eu só gosto de um. Né? Então, assim, como você falou, você tinha um cliente da Zona Leste que ia para o Saci consumir o teu produto. Exatamente. Então, isso atrai. Quando você consegue cativar o cliente, fidelizar esse cliente, pronto. É porque o seu negócio está dando certo. E Douglas, um dos desafios que nós temos na Belatê é justamente isso, oferecer o mesmo produto nas 4 lojas. Nas 4 lojas. Quando, às vezes, o cliente chega assim, o caldo dessa loja aqui está diferente do caldo da outra loja. Porque nós vamos logo identificar o que foi que houve. Mudou algum fornecedor? O que aconteceu? A cozinheira? O que aconteceu? Porque a ideia é essa. A gente porque senão você não consegue. Começa a achar, porque uma padaria é boa, outra já não é. Então, existe uma preocupação muito grande nessa avaliação também. O que nós estamos oferecendo para o nosso cliente? Meu querido, foi um prazer conversar com você. Eu costumo dizer que aqui não tem entrevista, aqui tem bate-papo. E foi o que a gente fez, foi né? Bom demais. A gente fez uma viagem. Isso. Por Teresina, pelo Nordeste, pela Brasil. Europa. Fomos até na Alemanha, né? Fomos na Alemanha, né? Então isso é que é gostoso e isso é que fideliza também o nosso internauta. Então você que nos assiste nesse momento, compartilha a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. Você aciona o sininho para receber as nossas notificações e você pede para o seu amigo, para o vizinho, para o parente, para o namorado, para o ficante se inscrever no nosso canal.
Muito obrigado, viu, Clerton Soares. Obrigado, Douglas. Até a Obrigado. próxima. Obrigado. E você também. Até o nosso próximo encontro.